Olá, seja bem-vindo a mais um UFSC Entrevista. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde a principal causa de morte evitável no mundo. A fumaça do cigarro contém mais de 4,7 mil substâncias tóxicas e está relacionada a mais de 50 doenças. Para falar sobre este assunto, nós convidamos a professora do Departamento de Saúde Pública, Ana Luísa Curialau. Muito obrigada pela presença no nosso programa, professora. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Professora Ana, por que as pessoas fumam? Então, o motivo que elas começam a fumar são vários, né? Existe uma importante estratégia de marketing da indústria, existe uma série de momentos de socialização que as pessoas relacionam com o uso do cigarro e no momento que elas experimentam, elas têm a iniciação, elas facilmente se tornam fumantes regulares porque o cigarro, né, como principal produto tabaco, ele contém nicotina e nicotina é uma substância que vicia. Então, os motivos pela qual as pessoas começam a fumar são vários. Pressão do grupo, porque tem amigos que fumam, porque vêm os pais fumando, porque acham bonito ter um ídolo ou alguém charmoso, ou um manequim que fuma, e as pessoas se identificam com isso, estão acostumados a ver uma série de apelos da indústria do tabaco que torna isso interessante, e elas acabam começando a fumar e aí experimentando o cigarro e depois muito facilmente podem se tornar usuários regulares porque a nicotina vicia. Então, a probabilidade de uma pessoa começar a fumar depende muito ou não das pessoas, da influência dos pais, dos amigos, isso influencia bastante, né? Sim, isso influencia, né? São fatores de risco que a gente diz para uma pessoa se tornar fumante. Todo mundo sabe que o cigarro e o tabaco causa câncer, mas quais os tipos de câncer que ele pode causar? Então, primeiro é importante dizer que o tabaco, né, o cigarro, quando a gente está falando é o produto mais utilizado, o cigarro está associado a diversos tipos de doença. Ele está associado às doenças que mais matam no mundo e no Brasil. Então, se a gente listar as principais causas de morte e de adoecimento no Brasil, a gente vai ver que o tabagismo é fator de risco para as principais delas, que a gente agrupa elas com o nome de doenças crônicas não transmissíveis, que são 4. As doenças cardíacas, as neoplasias malignas, que a gente chama de câncer, o diabetes, né, e as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Então, essas são as principais causas de morte e de adoecimento no mundo e no Brasil. Uhum. E o tabagismo ele é fator de risco para essas 4 principais causas de morte e de adoecimento. Falando especificamente em câncer, né, o tabagismo está associado ao câncer de pulmão, ao câncer, a vários outros tipos de câncer, né, com destaque para o de pulmão, mas ele tem esôfago, ele tem bexiga, está associado ao câncer de bexiga, ele está associado ao câncer de laringe, então são outros cânceres que eles também servem, o tabagismo é um fator de risco, aumenta o número, ou seja, quando a gente diz que é fator de risco, é importante as pessoas terem claro do que a gente está querendo dizer, é que quem fuma tem mais chance de ter aquela doença, no caso o câncer, do que quem não fuma, né? Algumas vezes chances bem mais elevadas. E causa câncer, causa doenças cardiovasculares, relacionadas ao pulmão e no corpo em si, para o dia a dia, causa cansaço, tem dificuldade de dormir ou não? Como o cigarro atinge nesse ponto? Então, a gente costuma falar dos efeitos a curto prazo e a longo prazo, né? Seguramente diminui resistência, tem uma série, aumenta a exacerbação de asma, quem tem asma, né? Tem crises mais frequentes, mais propensa à infecção respiratória do trato inferior, né? Infecções respiratórias, e a longo prazo essas doenças que nós já comentamos. Uhum. De uns anos para cá, o uso do cigarro vem diminuindo ou aumentando? Do cigarro em si? Então, essa é uma pergunta ótima, né? O que a gente tem que ter claro é que o Brasil é um país que adotou diversas políticas, diversas medidas de controle do tabagismo. E essas políticas estão dando certo, tanto que a gente tem nos últimos anos uma diminuição de quase 50% do número de fumantes. A prevalência de fumantes diminuiu. Né, quando a gente fala número não absoluto, número percentual. A prevalência, o percentual de fumantes adultos diminuiu. Uhum. Né? A gente não pode dizer a mesma coisa do percentual de fumantes entre jovens e adolescentes. Né?
mas entre adultos nós tivemos uma diminuição importante de quase 50%. Há alguns anos atrás a gente falava que a prevalência era em torno de 35%. Em 1989, uma pesquisa que foi feita em nível nacional identificou que de cada 100 adultos, 35 eram fumantes. Atualmente, as últimas pesquisas nos indicam essa prevalência em torno de 14%, ou seja, de cada 100 fumantes, cada 100 adultos, 14 fumantes. Uhum. Nós vamos falar um pouco mais dessas medidas que o Brasil tomou para diminuir o uso do cigarro no próximo bloco. O UFSC Entrevista volta já.